Olá! Hoje a Rota do Turismo está recebendo em nossos estúdios Cecília Galvão Fonseca. Ela que faz parte da Instância Governança Regional e atua em duas regiões turísticas. São elas Terras Altas da Mantiqueira e Trilha dos Bandeirantes. Essas duas regiões, claro, que ficam em Minas Gerais, que é um dos estados que mais regiões turísticas nós temos. Cecília, bem-vinda à Rota do Turismo. Obrigada, Adriana. Olá a todos. É uma alegria muito grande estar aqui para conversar com vocês um pouquinho e contar um pouquinho mais sobre essas regiões aqui de Minas Gerais. E Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Esse jargão é totalmente verdadeiro, né, Cecília? É verdade. E Minas Gerais oferece diversas experiências, né, que ficam no coração do turista, né, e fazem ele querer retornar, porque tem uma infinidade de possibilidades, de histórias, de lugares para se conhecer. Então, não esquece jamais e sempre retorna. E eu digo que Minas Gerais, porque eu já morei em Minas, minha família é mineira, então eu passei toda a minha infância daquele turismo de experiência, vendo o avô tirando o leitinho da vaca, a avó ajudando o avô a cuidar da plantação de café. Então, quer dizer, é um turismo de experiência que nos marca na nossa infância. Mas o maior turismo de experiência que os mineiros têm é o turismo gastronômico. Exatamente. E aqui em Minas, né, a gente tem uma referência muito grande da gastronomia mineira, né? Estamos preparando o estado para registrar, né, a cozinha mineira como um bem material da humanidade. Então, está sendo feito todo um trabalho aqui, né? Belo Horizonte já ganhou, a capital do estado já ganhou, né, o título de cidade criativa da gastronomia pela Unesco, né? E agora o Estado vem trabalhando em relação a isso, justamente para que a gente tenha uma maior divulgação e valorização da cozinha mineira, né? Pelas quitandas, pelos queijos e outras possibilidades que a gastronomia mineira oferece. E me fala uma coisinha, a instância de governança regional, qual a diferença dos contours? Certo. O Contur, ele faz parte dessa instância de governança regional, né? Então, a instância, ela trabalha com as possibilidades da regionalização do turismo, né? Um programa oferecido, criado aí pelo Ministério do Turismo Brasileiro e muito forte aqui em Minas. E os Contours, eles são parceiros dessas IGRs, instâncias de governança regionais aqui no estado. Então, ele é um integrante e ele faz toda a diferença, porque a gente consegue envolver todos os diversos atores do turismo, né, formando uma rede cada vez mais fortalecida, para que as instâncias atinjam seus objetivos, que é fomentar e desenvolver o turismo regional. Quando a Cecília fala de atores do turismo, nós na Rota do Turismo falamos de segmento. Então, para vocês entenderem, os atores são os hotéis, as pousadas, restaurantes, atrativos turísticos. É isso, Cecília? Exatamente. A gente trabalha com todas as pessoas que estão envolvidas dentro do desenvolvimento da atividade turística, né? Todas aquelas pessoas que fazem o turismo acontecer. Então, a Rota do Turismo é uma grande instância do turismo Exato. regional brasileiro, porque nós estamos unindo num único local todo o segmento do turismo, e são aproximadamente 87 segmentos. Não pensa que é fácil, não, mas a gente está trabalhando e costurando essa união integrada, que é o fortalecimento, né, Cecília? E Minas Gerais, você representa duas regiões turísticas, que é Terras das Altas Mantiqueiras e Trilha dos Bandeirantes. Quais são os municípios que integram essas duas regiões turísticas? Certo. A Terras Altas da Mantiqueira, ela fica ao sul de Minas Gerais, né? E no momento são 8 municípios que participam da instância de governança regional. Então, a gente tem os municípios de Bocaina, de Minas, Serranos,
São Sebastião do Rio Verde, Itanhandu, Itamonte, Alagoa e Aiuruoca. São E os qual a 8 diferença municípios. dessa, perdão, Não, fica à e qual, vontade, é isso mesmo. e qual a diferença das terras altas Mantiqueira? Qual o seu A dif- diferencial no turismo? Certo. Principalmente a sua localização geográfica e as possibilidades que ela oferece dentro dos seus atrativos para o turismo de natureza e o turismo de aventura. Então, a nossa região da Terras Altas da Mantiqueira, ela fica localizada no estado de Minas Gerais, muito próximo ao Rio de Janeiro e São Paulo, né? E conta com diversas áreas de naturezas, parques estaduais e federais, como o Parque Nacional do Itatiaia, né, onde é desenvolvida uma prática de montanhismo muito forte, né, e o principal atrativo que nós temos nessa região, além da história riquíssima e importância na formação do Estado brasileiro, a gente tem a questão do clima e da geografia por meio das montanhas e do frio. E já nas trilhas dos Bandeirantes, quais são os municípios e o seu diferencial? Certo. Hoje, na Trilha dos Bandeirantes, nós temos 14 municípios, sendo eles os municípios de Dores do Indaiá, Bom Despacho, Moema, Pitangui, Nova Serrana, São Gonçalo do Pará, Pará de Minas, Itaúna, Papagaios, Pequi, Maravilhas e Divinópolis. São municípios que estão na região centro-oeste, né, do estado de Minas Gerais, tem uma ligação histórica por meio da vinda dos bandeirantes, né, quando vieram de São Paulo. Então, tem uma ligação histórica na formação dessa região com as Terras Altas da Mantiqueira. A gente investigou algumas informações e vamos trazer isso para o turista em breve, né? E temos todo um trabalho feito aqui para a valorização do que é o mineiro raiz, né? Então, a gente tá descobrindo aqui no nosso território toda a base da mineiridade, da hospitalidade e também daquilo que a gente chamaria de mineiro raiz, que é aquele mineiro que está bem no coração de Minas Gerais. E como que vocês lidam com a segurança do turismo? Porque hoje o que nós percebemos é que nós estamos incentivando o turista a conhecer mais as suas regiões. Porque, por exemplo, quando nós falamos de Minas, as pessoas pensam em Belo Horizonte, que é a sua capital, e também elas pensam muito na Serra da Mantiqueira, por causa dos queijos, que fazem mais o marketing sobre aquela região. Poços de Caldas, porque já foi conhecido como a cidade da. Oi, Adriana. Eu não te escuto. Não consigo te escutar ainda. Não sei se você me escuta. Ai, não, escuto, perdão, é que chegou uma ligação. Falar de celular é triste por isso. Chegou uma ligação e caiu a. Perdão. Ah, sem problemas. Não, ok. Tá. Então, eu achei que podia ter sido alguma coisa por causa da internet, porque tá chovendo tanto, né? Não sei aí, Não, mas aqui também. pois é. Então tá, perdão, viu? Imagina. Vamos voltar. Uhum. Cecília, como que você analisa e como que a região de vocês está trabalhando referente à segurança dos turistas? Isso porque agora nós estamos incentivando os turistas a conhecer mais os municípios regionais. Até porque, bem recentemente, muitos desses turistas só conheciam Minas
através da região da Mantiqueira, devido à grande mídia que eles fazem. A capital, Belo Horizonte, e também Poços de Caldas, que a gente pode dizer que é a cidade que na década de 70, 80, casava-se e ia para Poços de Caldas na sua lua de mel. Isso, a sua proporção em marketing, em divulgação e de ser uma cidade bem acolhedora. Como que vocês estão trabalhando a divulgação desses municípios regionais e, principalmente, a qualidade de atendimento aos turistas na segurança e qualidade de atendimento? Ótimo. Então, a gente viu, né, acontecer pós-pandemia, ou até mesmo durante a pandemia, né, uma movimentação diferente em relação ao turismo, com o turismo de proximidade, onde as pessoas procuraram lugares mais restritos, né, o meio rural foi um dos maiores procurados, né, a gente tem relatórios aí da Organização Mundial de Turismo que apresentam esses dados. Então, a gente viu esse turismo ele se desenvolver, e é o turismo que a gente tem aqui nas duas regiões, né? Porque a gente tem muitas experiências dentro do espaço rural e temos também essa possibilidade do isolamento no meio natural. Bom, com isso, a gente ainda teve, e aí eu falo do estado de Minas Gerais, a criação de um programa aqui que nos auxilia muito em termos da segurança, de uma forma geral, que é a Rede Integrada de Proteção ao Turismo, que foi é uma parceria do governo de Minas Gerais com a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, com o objetivo que a gente consiga, por meio das instâncias de governança, ter uma ligação direta com a Polícia Militar e assim reforçar as questões relacionadas à proteção e à segurança, né, desse turista. Nos dois territórios nossos, nós temos ainda o desenvolvimento de municípios junto a cidades inteligentes. Então, nós já temos municípios que têm o olho vivo, que tem toda uma rede integrada digital de visualização e de proteção ao morador e ao turista também. Então, isso é bem interessante e a gente está procurando desenvolver cada vez mais. Isso a gente tem aqui em alguns municípios que são um pouco maiores. Os menores a gente está tentando trazer também por meio da tecnologia, auxiliar mais a questão do viajante. É interessante pensarmos também que muitas vezes essa questão da segurança ela vem por meio de uma ação em rede, né? Então a gente está falando aqui, tem a questão da polícia envolvida, as prefeituras envolvidas, oferecendo aquilo que elas podem, né? A sociedade civil, também os empresários, né, que colocam seguranças. Então a gente tem visto um movimento em relação a isso. Né? Eu, como viajante, né, trabalho viajando nesses dois territórios, né? Então, eu percebo muito isso. As viagens têm se tornado cada vez mais seguras para que a gente consiga realizar uma viagem mais tranquila. No entanto, obviamente, a gente descobre algumas lacunas, né? E eu acredito que a gente consiga trabalhar para que essas lacunas elas sejam melhoradas, né? Elas sejam supridas por meio dessa rede. A gente sabe Por que não. exemplo, Eu vejo, vou pegar o exemplo meu como viajante, né? Então, muitas vezes, alguma reunião minha, quando é aqui no Centro-Oeste, eu viajo com o carro da IGR daqui. Na outra região, a gente ainda não tem carro, então eu faço mais o transporte por meio rodoviário ônibus. Então, eu fico muito tempo nas rodoviárias e eu vejo a questão da segurança dentro da rodoviária por meio da polícia militar em algumas. E
da rede de lojas que tem ali na rodoviária, que contratam segurança privado, e isso, inclusive, já me ajudou em uma situação, já me ofereceu segurança numa situação delicada. E agora tem outras rodoviárias que ainda não tem. Então, por isso que eu falo de lacunas e falo das possibilidades que a gente tem. Então, se a gente tem a prefeitura cobrando isso do Estado por meio da Polícia Militar e também a gente conseguindo que haja essa rede de empresários que contratam uma segurança privada para estar ali, você com certeza oferece uma melhor opção para o turista. Então, eu sempre escolho essa rodoviária específica para ficar, para estar e para embarcar e desembarcar por causa da segurança. Então, é o que eu tento trazer de exemplo para os outros municípios para que a gente consiga ter mais seguranças nas viagens, né? Principalmente para as pessoas que viajam sozinhas, como eu, e principalmente para as mulheres também, né? Que é um assunto que a gente tem discutido bastante atualmente. Como hoje você é uma gestora pública, é um trabalho voluntário que você faz ou não? Não, aqui em Minas, a gente tem a política de regionalização acontecendo da seguinte forma: nós precisamos ter um turismólogo a cada instância de governança regional. E se essa instância, porventura, tiver mais de 20 municípios, precisa ter dois. Então, eu sou a única profissional contratada dessas instâncias de governança. Então, eu não faço parte da diretoria, eu tenho um corpo diretor tanto na Terras Altas da Mantiqueira quanto na Trilha dos Bandeirantes, e eu sou a turismóloga que presta o serviço técnico para essas duas associações. Que legal, é esse trabalho que a gente está tentando colocar nos municípios brasileiros, mas tem sido um desafio da Rota do Turismo. Eu não sei se é porque é um canal voltado para as mulheres, é um canal produzido por uma mulher. São desafios que a gente enfrenta. Você também tem enfrentado esses desafios na sua vida profissional, Cecília? Sim, com certeza. A gente, enquanto mulher, tem que muitas vezes reforçar falas, reforçar formação, reforçar tudo para que a gente tenha uma credibilidade maior, né? Certa vez, até vou pedir um parênteses aqui para te contar uma situação frustrante que eu vivi. Eu cheguei numa determinada prefeitura, estava conversando com o procurador do município, fizemos uma reunião. E após a reunião, ele virou para mim: você com certeza é aquelas patricinhas que o papai pagou viagem para a Disney e foi cursar turismo. Então, é esse o desafio que a gente tem no dia a dia, né? Lógico que ele não vai estagnar a gente, pelo contrário, aí é que a gente vai cada vez mais Fortalecer, né? nos fortalecermos, né? Apoiar todas as mulheres, todas as iniciativas, nos conhecemos, né, Adriana, num grupo de mulheres, né, no Em turismo. rede do turismo, ou seja, está Exato. mudando essa realidade, né? Está mudando, né? E vem muito de uma cultura que a gente tem que acabar com ela, de que mulheres são competidoras entre si, né? Que isso é um absurdo. E a gente precisa mostrar a nossa força, mostrar todo o trabalho que a gente tem em ter um posicionamento na sociedade, independente, né, das esferas, seja ela profissional, pessoal, e a gente mostrar que não, a gente está aqui para agregar e mostrar todo o potencial e todas as possibilidades e todas as qualidades que nós temos em sermos mulheres, né? E que a gente consegue desenvolver isso profissionalmente, né? Adriana, vamos cortar essa parte que eu embolei um pouco, desculpa. Não, pode ficar tranquila, depois eu edito. Agora, Comecei. na sua opinião, Cecília, como a Rota do Turismo pode estar ajudando tanto as turistas, os turistas em geral, quanto os empresários e também os gestores públicos? A Rota do Turismo, ela consegue oferecer para a gente uma gama de possibilidades dentro da oferta turística nacional, né? E internacional também.
E por meio dessas possibilidades, a gente consegue, por meio de informação, comunicação, fazer com que o turismo ele aconteça de fato. Hoje nós temos diversas modalidades de turismo, né? Temos discutindo muito o que seria esse turismo virtual também. Então, a Rota do Turismo eu vejo que funciona como uma rede muito fortalecida para que a gente consiga divulgar as melhores práticas de turismo, as melhores opções e que a gente consiga também fazer com que o turista se sinta seguro para visitar, né, as maravilhosas localidades que nós temos aqui, principalmente no Brasil. Principalmente Minas Gerais, porque eu sou apaixonada por Minas, viu? Ah, eu também sou suspeita. Se deixar, eu vou ficar falando de Minas. E você, em qual lugar, em qual cidade que você mora de Minas? Então, hoje eu moro em Pitangui, no Centro-Oeste Mineiro. Fica na região da Trilha dos Bandeirantes, né? Eu sou belo-horizontina, vim para cá há 6 anos, quando comecei a trabalhar com a instância de governança regional aqui. E é um município que é a 7ª Vila do Ouro de Minas Gerais. Opa, tem muito Então, ouro aí, garota! exatamente. Tem uma história muito importante, quando eu disse lá atrás, que é para a formação do Brasil e do estado de Minas Gerais. Né? Para você ter ideia, Pitangui é mais antiga do que o próprio estado de Minas Gerais, por causa da Vila do Ouro, né? E desse momento que a gente viveu aí na nossa história. Então, é uma região muito rica, é uma região ainda pouco explorada turisticamente, então o turista que vem para cá, ele vem e ele conhece em primeira mão uma história riquíssima, né? Uma localidade extremamente diferente daquilo que ele está acostumado, que é hoje o que o turista busca também, né? Então a gente tem aqui toda a mineridade em si mesmo e a formação do estado de Minas por meio da história aqui. A gente, inclusive, tem uma história muito bonita de um homem, um benfeitor aqui da região, um padre, chama Padre Libério. Ele está em processo de beatificação no Vaticano. E nós temos a rota, né, o Caminho de Padre Libério. A gente vai fazer o lançamento agora no dia 25 de janeiro. Esteja convidada, Adriana. É um momento em que a gente vai apresentar essa rota, né? Nós temos milhares de peregrinos aqui na região que se movimentam para visitar o município de Leandro Ferreira, que é onde o padre foi enterrado. E aqui cada local que você visita, você tem uma história bonita de benfeitoria desse padre. Né? Então é muito interessante. Que legal, turismo religioso fortalecido. E para os Isso. amantes da natureza, cachoeiras, eu sei que Arcos tem bastante cachoeiras, e vocês ficam próximos aí desse município, né? Isso, a Trilha dos Bandeirantes fica próximo também. Aqui a gente tem o turismo de natureza muito desenvolvido em relação às experiências rurais. Então, em hotéis fazenda, em espaços rurais, onde a gente pode apreciar a feitoria do queijo, né? Nós temos aqui muito o queijo de búfala. Nós temos um que fica no município de Bom Despacho, no município de Papagaios aqui nós temos uma chama Queijos da Serra, que faz um queijo inacreditável. Você consegue achar queijo brie em Minas Gerais, você tem noção do que é Eu isso? tenho, e como diz a minha mãe, o trem bom. Que trem bom, fica todos convidados. E a cachaça, a experiência também da cachaça. Como a gente falou, em 1719, por volta de 1719, a gente teve uma movimentação muito forte aqui, que chama Revolta da Cachaça, que tem a ver com a cobrança de impostos à exportação da cachaça, porque a cachaça ainda né, mas era uma bebida que era exportada principalmente para a Europa e África. E a gente tinha toda a questão dos impostos. Então, teve a revolta da cachaça aqui, e ela aconteceu em 2 lugares no Brasil, foi em Pitangui e no Rio de Janeiro.
E aqui a gente tem trabalhado para indicação geográfica, como determinação de origem da cachaça, uma das determinações de origem da cachaça aqui na região de Pitangui. Então, a gente está desenvolvendo também a Rota da Cachaça, nós temos alambiques aqui com cachaças premiadíssimas. Então, é uma ótima oportunidade também para conhecer um pouquinho mais dessa gastronomia mineira que a gente fala tanto. Só lembrando que cachaça não é água, hein? Não, Tem que tomar cuidado e beber com moderação. exatamente, exatamente. Cecília, e para encerrar o nosso bate-papo, por exemplo, quem for nas Terras Altas Mantiqueira, qual é o prato gastronômico e também nas trilhas dos Bandeirantes? O que você indica para os turistas? Nossa, a primeira palavra que vem é o queijo, mas vou tentar sair um pouco do queijo. Eu acho que na trilha dos Bandeirantes, além do queijo e da cachaça, é o frango, o famoso frango caipira. Frango com Então, polenta ou aqui não? seria o frango com quiabo. Ah, Pode tá, muito bom levar uma também. polenta, que aqui é o angu, né? Que é o que a gente chama de angu. Frango, quiabo e angu. Isso você encontra aqui. Se você vier na minha casa, não vou falar na minha, mas na casa da minha sogra aqui, final de semana, ontem mesmo teve. Então é o famoso frango caipira com o quiabo e o angu. Então aqui na nossa região é isso, na região da Trilha dos Bandeirantes. Na nossa região da Terras Altas da Mantiqueira, o queijo é ainda mais forte, porque nós temos queijos lá que são premiados na França, queijos premiados em outros países e também aqui no Brasil, no Festival de Araxá. Corrija-me se eu estiver errada. Não é aí nessa região que eles fizeram um queijo recheado com goiabada, algo parecido com isso? O queijo com goiabada, eu acho que veio da região da Serra da Canastra, se eu não me engano. Eu já ouvi, próximo Uhum. de Belo Horizonte, um queijo diferenciado. Que queijo seria esse? Próximo a Belo Horizonte, a gente vai ter os queijos aqui da nossa região. Tem o queijo mais famoso aqui em Minas, é o queijo da Serra da Canastra, que Sim. é, inclusive, o queijo que a gente tem como base aqui para a nossa região que está próxima. E a gente temos, desculpa, nós temos o queijo do Cerro, que é o queijo Hum, que foi registrado, o modo de fazer, como patrimônio material. Esse queijo do Cerro, ele é o patrimônio material de Minas. Os tá, e outros, aí eles ele estão fica das caminhando. Altas Mantiqueiras. Não, não. O queijo do Cerro, ele participa de uma outra instância de governança regional, que é a região da. Eu vou confirmar essa informação, vou falar as duas para você, Adriana. Trilhas do Rio Doce ou a IGR dos Diamantes, Circuito dos Diamantes. Tá. Então, você fica com esses Então, dois desculpa, salvos eu aí, te eu te mando. cortei, porque É. na hora que você falou, eu lembrei desse queijo com goiabada, Eu que a até gente estava tentando tentei. descobrir. Eu tô até vendo aqui. Essa parte depois você corta, por gentileza, mas eu tô vendo aqui Aham. para ver se eu consigo te dar essa informação de qual território que é. É porque, assim, se você vier em Minas, você vai achar esse queijo com goiabada dentro. Mas a gente tem que Hum. ver a origem, né? De onde De que qual região turística que de é. qual região que Mas, ele surgiu. Aí isso é uma informação não, mais tranquilo, depois precisa. você me manda. E então me fala, me perdoa de novo. Quais são o que você indica como rota gastronômica da Altas Mantiqueira?
Certo. Então, na Terras Altas da Mantiqueira, o destaque ele vai para os queijos premiadíssimos. Então, a gente tem lá uma possibilidade e uma diversidade desses queijos que é inacreditável. Eu não consigo fugir deles na região das Terras Altas da Mantiqueira por causa da força que esses queijos têm. Então, a gente tem, por exemplo, o queijo da Lagoa, que é premiadíssimo. A gente tem a queijaria Almeida Guimarães também, que é muito famosa. Então, a gente tem toda um registro ali de produções de queijo que são referência internacional. Ainda, para sair do queijo, para falar que não é só queijo, nós temos muito forte a produção de orgânicos. Então, essa produção de produtos orgânicos fazem com que nós tenhamos o famoso doce mineiro, então as compotas feitas desses produtos orgânicos. Então, o doce mineiro lá é fortíssimo por meio, né, dessa inovação. E aí a gente consegue encontrar toda a preparação do alimento dentro da agricultura familiar e o aproveitamento desse alimento para presentear o turista com experiências únicas. Então, eu vejo a produção desses orgânicos, eu tomo um café caipira e eu consigo viver toda essa mineridade em uma visita por meio da gastronomia. Acho que seriam Perfeito, esses Cecília. destaques. Ai, que vontade que tem de estar dando mais uma voltinha aí para Minas. E dia 25 de janeiro, um compromisso aí com vocês da Trilha dos Bandeirantes. Contamos Desde com já, você. eu desejo muito sucesso. E deixo o canal da Rota do Turismo aberta para você, para o teu município, para toda a instância da governança regional de Minas Gerais. Muito obrigada pelo teu tempo, disponibilidade e por toda essa informação que nos dá vontade de conhecer ainda mais Minas. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Adriana está convidadíssima, aguardo você aqui e todos também estão convidados a nos conhecer. Eu fico à disposição de vocês. Um grande abraço. Fica com Deus. Beijo. Amém, você também. Até mais. Amém. Pronto, deixa eu parar a gravação.